Nós tivemos contato na verdade, o programa Cultura Viva, que para mim, eu defino como o maior programa, né, o maior projeto mesmo, assim, cultural no Brasil inteiro. E serviu de referência para a América Latina e outros países da Europa que estão adotando isso. Nós tivemos o contato através do edital de pontos de cultura. Fomos convidados, fomos na universidade, tinha uma série de pessoas que tratavam de cultura em Rio Grande, né? Professores inclusive e tal. E na época esse edital era para instituições não governamentais. Já tinha tido editais para governamentais, né? Para prefeituras e estado. E nessa divulgação nós não tínhamos conhecimento nenhum, assim, nem como montar projeto. Né? E lemos o edital, era bastante complexo para nós, né? Mas, então, o pensamento, né? Qual é a filosofia da rede de pontos de cultura, né? Que é um grande mentor dessa sacada aí, através do ministro Gil, porque até aí também a gente tem que reconhecer que tiveram vários ministros da cultura, mas ninguém sabia o nome, né? Ninguém ouviu falar. Aí de repente chega o Gil, aquele músico baixo, cheio de trancinha. Quem é esse cara aí? E ele transformou realmente a cultura. E o Célio Turino, que era o secretário da Secretaria da Cidadania Cultural, na época, hoje é SCDC, Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. Né? Ela se transformou em 2009 para 2010 nessa SCDC. E escrevemos edital, mas com essa filosofia que para ser um ponto de cultura, né, tu tinhas que ter CNPJ e atividades comprovadas por mais de 2 anos. Então nós tínhamos isso, porque nós desde 2013 já tínhamos CNPJ e a nossa atividade já faziam 2 anos, foi em 2005 esse edital, né? E nós começamos o nosso projeto, que foi um projeto muito maluco também, porque essa rede, né, formada de pontos de cultura, o interessante era uma rede que eles falavam uma rede simbólica, mas ela era muito mais do que simbólica, porque tinha umas ações, e tem até hoje, que são as teias, tanto estadual como nacional. E essa cultura de baixo para cima, né? É um doim antropológico, como falou o Gil, né? Que estava acontecendo na cultura brasileira. Ela estava vindo, estava emergindo das sombras, né? Existiam essas instituições que já faziam cultura. Então, para ser um ponto de cultura, tu bastava estar fazendo cultura na tua comunidade e ser uma organização não governamental. A experiência com as governamentais não foram muito boas, né? Eles inclusive acabaram com editais porque o dinheiro entrava dentro da prefeitura e tal, e acabava se misturando as atividades culturais da prefeitura com atividades do ponto. Era para ser um ponto de cultura fomentado pela prefeitura, né? com as instituições existentes, né? Que não tivessem CNPJ e que pudessem desenvolver ações dentro desse projeto. O Arte Estação, né? Nós já tínhamos 2 anos, fizemos um projeto assim, que depois fizemos um projeto muito quadradinho, né? Tivemos apoio da universidade na época. A universidade estava retomando as suas atividades culturais, né? E a Darlene, que era pró-reitora da PROACE, né? Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, ela nos ajudou muito na inscrição a escrever esse projeto. E alguns amigos, assim, nós não tínhamos noção de como desenvolver o conteúdo, nem tão pouco, né? Aquela parte burocrática, né? Que seria planilha orçamentária, né? Pagamento de pessoa física, jurídica, a gente não entendia nada disso. Então,
Com a prática, para nós e para muitos pontos de cultura, foi muito legal, para muitas instituições, porque nós vislumbramos, tínhamos pego uma estação ferroviária, né? A prefeitura tinha feito uma remodelagem, assim, tinha feito um restauro, botou alguns band-aids aqui e ali, e nós pegamos a estação, né? Pegamos a estação e tínhamos essa instituição, e aí montamos esse projeto. Nosso projeto, ele tinha a coluna vertebral, que eu chamo, né? Que é o norte do projeto, era em cima da educação patrimonial, que a Célia, que é coordenadora do ponto lá, né? Ela tinha especialização em patrimônio cultural, era arte educadora. A nossa instituição era formada por professores da universidade, e eu como músico, e mais... basicamente foi um núcleo da universidade que se pensou em montar um espaço cultural e um ponto de cultura. Então, trabalhamos com jovens de 18 a 28 anos, né? Como tivemos alguns problemas, assim, porque o norte era educação patrimonial, mas em cima de cinco oficinas, né? Tinha oficina de educação patrimonial, que era a premissa, e tinha oficina de vídeo, fotografia, costura, desenho e serigrafia. Então, todas para colocar, assim, elas em sintonia, todas elas trabalharem juntas, né, em cima da educação patrimonial. Então o vídeo poderia ser feito vídeo arte, o vídeo educativo, vídeo aula, né? Os desenhos eram em cima do patrimônio cultural e ambiental, né? E a costura eram camisetas que iam ser feitas, e a serigrafia o produto do desenho ia ser serigrafado, o produto a serigrafia ia fazer a serigrafia do desenho e da fotografia nas camisetas. Enfim, como chegou, né? Na verdade chegou porque existiam pessoas abnegadas que trabalhavam pela cultura sem fins lucrativos, e eu trabalhando na universidade, e os outros professores, a Célia, professora do Estado também. Então nós queríamos ter um espaço e vislumbramos essa maneira de receber equipamentos, receber recursos. Trouxemos, foi a primeira instituição a trazer recursos, instituição não governamental, cultural, né? A trazer recurso, né, do governo federal para Rio Grande. E depois, aí foi um pontapé, assim, porque vieram vários outros, uma grande sacada também do Cultura Viva, né, do Ministério da Cultura, foram os prêmios. Então, as instituições que já vinham desenvolvendo, e nesse meio tempo veio, então, o que compõe o Cultura Viva? São várias ações, né, ou vários projetos, né? Projeto Pontos de Cultura, Cultura e Memória, Ação Griot, Agente Cultura Viva, Cine Mais Cultura. Então todo esse programa Cultura Viva, ele é entrelaçado com outras secretarias do Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual, né? Então o que aconteceu nesse ponto de cultura? Nós começamos a escrever editais e ganhar prêmios, nos tornamos um ponto de leitura, né? Que era um convênio com a Biblioteca Nacional, né? Nos tornamos, alguns parceiros nossos escreveram alguns projetos para desenvolver, que era o projeto do Lau, era Interações Estéticas, né? Um artista escrevia um projeto para desenvolver dentro do ponto de cultura, né? Escrevemos o Paulo Jacaré, que é um terno de santinho lá de Povo Novo. Escrevemos ele no prêmio Mestres da Cultura Popular, Dona Isabel. Ele ganhou o prêmio, ele foi considerado mestre da cultura popular, e teve um probleminha na troca de governo que acabou. Nós tínhamos outros projetos que fomos aprovados, e mesmo sendo o mesmo governo, né, são outras cabeças, e tudo mudou. Ele não recebeu o prêmio, mas foi considerado, ele é um mestre da cultura popular. Ganhamos
interações estéticas ganhamos. Depois fizemos essa rede. O mais importante, eu acho, do Cultura Viva, que eu estava lendo hoje. Eu estava lendo hoje a respeito do que aconteceu, né? Era a teia, já tiveram várias teias, mas a primeira teia, que era da economia solidária, ela previa assim: venha ver e venha ser visto. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas começaram a se enxergar, né? Bom, o nordestino lá, o cara lá do Nordeste trabalhava com boi, sei lá, com uma cultura com Moçambique, e aí ele conhece aqui o cara que trabalha com o terno de santinho, né? Então, os pontos de cultura começaram a se enxergar. E através dessa rede foi criado assim, desde a primeira teia, já foram criadas formas de luta, né, organizada, né? Foi criada a comissão, né? E a comissão democraticamente escolhe seus representantes. Então é uma organização muito legal. Eu acho assim que o Cultura Viva veio para ficar. Agora, em 2014, a presidenta Dilma sancionou a lei 13.018, né, que desburocratiza, porque o grande caroço, né, que é o grande problema mesmo para os pontos de cultura, nós enfrentamos isso, mas eu usei tive que procurar apoio, né, em outras instituições para fazer as nossas prestações de contas. Esse é o grande problema de uma instituição não governamental que não tem toda a estrutura administrativa, jurídica, contábil, né? Então, tu tem que fazer isso. E o que acontece é que grande parte não conseguiu, né? Então, com essa lei, agora, que desburocratiza e faz com que as pessoas recebam o recurso e façam suas prestações de contas com transparência igual, né? Porque tu vai ter que devolver o recurso se tu não fizer a tua prestação, mas com mais mobilidade, né? Então imagina uma comunidade ribeirinha ou uma comunidade quilombola ou indígena fazendo suas prestações de contas. O pessoal sabe fazer muito bem a cultura, né? Cultura o pessoal já tem, né? Porque as culturas no Brasil, né, são riquíssimas e elas já acontecem naturalmente, né? Nas vilas, nos lugares mais distantes, na comunidade rural, enfim. Então, eu acho que a Cultura Viva juntou esse mosaico, né? E como disse o Célio Turino, que escutou do próprio Gilberto Gil, que são pontos luminosos, né? Pontos luminosos, esses pontos de cultura são pontos luminosos que, de uma maneira ou de outra, começaram a receber aporte financeiro, né, e aporte para melhorar suas atividades culturais, e eles começaram a brilhar e eles começaram a criar um universo. Nós nos reeducamos a entender isso, que já existia a cultura, né? Já existia alguém lá na Vila da Quinta, alguém na Ilha dos Marinheiros, e o que era realmente a cultura, né, de um país. E a própria universidade não está pronta para isso, né? Não está pronta, né? Porque nesses lugares assim que as pessoas sabem muito, né, estudam para saber cada vez mais e dar soluções para os problemas. Eu pensava isso hoje mesmo, as soluções não são dadas, né? A gente está nesse caos mundial e as pessoas estudam e aí um serve de referência para outra, para tese, para não sei o quê, e não sai de 4 paredes, que vai para outras 4 paredes, que é um seminário, não sei o quê, e isso não sai, eles não resolvem o problema do mundo. E eu acho que ver no olho, né, de uma pessoa mais simples, uma pessoa que alguns chamam de ignorante, e na verdade tem o cerne daquela pessoa ali, está encroado de conhecimento de ancestrais, passa de vô para pai, para filho, né? E essa é a cultura, essa é a nossa cultura, essa é a base da nossa cultura. Eu vejo assim,
Quando falo a verdade é que, na verdade, nós não estávamos preparados para isso. E nós nos reeducamos, nós começamos a transformar, de alguma maneira, em pequenas doses homeopáticas, algumas pessoas. E muitos foram para a universidade procurar conhecimento. Eu lembro, nunca mais esqueci, de uma aula de educação patrimonial que a Célia valorizava muito o patrimônio edificado, né, como referência para a nossa memória, para a nossa constituição de personalidade. E uma menina veio de uma terra, não sei, agora não saberia dizer, um lugar do interior aí, e disse: "Pá, professor, eu fiquei muito chocado, porque tinha uma esquina, tinha uma casa maravilhosa, e quando eu cheguei não existia mais. E aquilo, para mim, perdia toda a referência da quadra, perdia tudo da minha infância e das pessoas que moravam ali, da vizinhança toda." E eu cheguei em casa e falei isso. E aí foi um boom, assim, das pessoas que começaram a comentar, os meus parentes, e uns dizer para os outros, e começaram a ver que a casa não deveria ter saído dali. Né? Então isso aí para mim foi, isso para mim é a cultura viva. Né? Nós tínhamos um formato. Tem até hoje algumas pessoas, né, que falam, as artes plásticas, né? E essas nomenclaturas, elas vão se transformando. Quando alguém vem me falar assim, mas quando alguém chega e não fala em cultura popular para mim, fala em folclore, né? Folclore é uma palavra que já está em desuso, na verdade. A cultura popular, ela abrange muito mais as discussões hoje. O que é cultura popular? A cultura popular, ela está no mesmo em nível com o tradicionalismo gaúcho, com os quilombolas, com os indígenas, que nós não temos aqui porque dizimamos, eles desapareceram, a gente mandou eles embora, mas a cultura dos povos de terreiro, que foi inclusive esse Ministério da Cultura que fez esse reconhecimento dos povos de terreiro. Até aí eles não emergiam, não surgiam assim, botando a cara para apanhar. E hoje eles se posicionam. Né? Eu acho que teve uma transformação. Essa coisa toda aí que vem acontecendo aí, que querem desestabilizar o país através da economia, através de crise política, isso é uma balela. Isso aí são os grandes, é muito dinheiro em jogo. E o que se precisa, na verdade? Né? A gente enxergou isso nas pequenas comunidades. Eles querem cidadania, dignidade. É isso que esse ministério, através desse programa, desse grande programa, fez. E aí foi para o Uruguai, foi para a Bolívia, quer dizer, na América Latina e em outros países. Eu estava lendo assim, o que aconteceu, na verdade, foi um boom. Redes de pontos de cultura foram criadas na Argentina. Né? Quem diria na Argentina? Não, isso é isso. Né? Colonização europeia. Né? Os caras também assimilaram que a maneira de se enxergar, das culturas estarem frente a frente, né? Assim, lado a lado, melhor. Né? É dessa maneira. As pessoas fazendo a troca, né? Então, o que vem a ser difícil é a gente romper com esse lacre, essa coisa, esse monopólio não, tem o artista, o grande artista, aquele que fez o Belas Artes, ou que fez não sei o quê. Né? Esses dias, uma palestra do Axute, um fotógrafo na FURG, ele tentou desconstruir uma coisa que vem, mas vocês estão fazendo fotografia fora de foco, vocês estão querendo acabar com a fotografia. É um cara radical, né? Ele acha que a fotografia tem que ser aquela que mostra o belo, o helenismo, enfim. Mas eu acho que a cultura viva foi a grande transformação. Ele transforma, e a cultura também é educação. Né? Eu acho que através da cultura é a educação. Tu pode entrar na faculdade, tu pode fazer ensino médio, pode fazer o que tu quiser, né? Pós-doutorado, pós, e não ter uma cultura.
na verdade, não ter uma educação, né? Não ter um discernimento, né? E nessas vivências todas que a gente passou, indo a Teias, eu conheci pessoas maravilhosas, né? E aí o que é aquela pessoa que o Paulo Jacaré mesmo é uma pessoa que tu olha, uma pessoa sofrida, uma pessoa que tem a pele bem carregada do tempo, né? Parece que não tem cuidado, e é um cara tremendamente vaidoso, embora tenha poucos dentes na boca, é um cara tremendamente vaidoso. Ele bota a pilcha dele e sai improvisando, e é uma tradição que ele leva há 40 anos para as comunidades, e todo mundo recebe ele, né? E ele faz uma louvação de santos que desce em escada de flores, é uma coisa maravilhosa, chega a arrepiar, né? E a gente se emociona quando está lá. E não é só o Paulo Jacaré, quantos Paulo Jacarés tem pelo Brasil afora e pelo mundo, né? Hoje tem um conceito dentro do Ministério da Cultura, dentro dessa secretaria que hoje a Ivana Bentes está capitaneando lá, que tu podes te auto-intitular um ponto de cultura. Uma pessoa só pode ser um ponto de cultura, né? Desde que faça... ponto de cultura, a diversidade do ponto de cultura. Por exemplo, tem um açougue cultural em Brasília, que o cara tinha um açougue lá, né? Então, só para dar um exemplo prático, ele tinha um açougue e ele gostava muito de ler. E aí ele não tinha como comprar livro. Aí algumas pessoas faziam doação e ele começou a ficar com muitos livros e lendo aqueles livros. E aí ele resolveu reemprestar os livros. E aí ele disse, me traz um livro. Começou a fazer meio um escambo. Era uma coisa meio parecida assim. Depois ele escreveu um projeto. Então eu acho que isso se tornou um ponto de cultura que em todas as paradas de uma certa avenida lá em Brasília, tem uma estante com vários livros, e as pessoas pegam. Brasília, né? Eu fiquei pensando assim, se a gente pensou em fazer em Rio Grande, mas como todas as coisas são muito culturais, que as pessoas depredam até as paradas de ônibus que são feitas com o seu próprio dinheiro, né? Você pensou, vamos botar uns livros assim, vamos fazer um projeto piloto para ver o que acontece com os livros. Leve o livro e troque o livro, ou traga, né? Fazer aquela troca para quem gosta de leitura e para quem tem gente que é apaixonada por leitura e não tem condições de comprar um livro. Mas só para te responder, é que nesse formato de ponto de cultura existe o Horta Estação. Surgiram várias outras instituições, mas porque tem que ter uma ideia do que vem a ser um ponto de cultura. Um ponto de cultura não é uma organização que tu vai, uma empresa que tu vai montar e tu vai ter grandes lucros com isso. Tu não vai ter lucro nenhum, na verdade. O teu lucro, ele é um lucro cultural, ele é um lucro de cidadania. Tu vai levar a cultura para a tua comunidade, na maior parte das vezes sendo voluntário, te doando, né? Fazendo uma transfusão de sangue ali no teu ponto de cultura. Então a gente discutia isso muito. Mas quem se contamina com essa ideia acaba se apaixonando e de uma maneira ou de outra não consegue tirar o pé disso aí, sabe? Enfiou o pé no barro e deu para baixo. Tá? Então, eu acho que não te respondi, mas ao mesmo tempo consegui te responder para dizer que tem que mudar a mentalidade, né? As pessoas têm que fazer projetos em conjunto, eu acho. Tanto prova assim que todos esses editais, nós entramos, e eu não sei de alguém que tenha ganho um edital em Rio Grande, a não ser o Horta Estação. Esses editais do Ministério da Cultura. Todos os prêmios, eu lembro que uma época o Centro de Cultura entrou para fazer o Cine Mais Cultura, mas não leu o edital porque era num lugar onde tivesse menos de 20 mil habitantes. Na época nós não tínhamos 20 mil e o Centro de Cultura é numa cidade de Rio Grande que tem quantos habitantes. Então, tudo isso, na verdade, foi um aprendizado, e eu acho que as pessoas em Rio Grande têm essa necessidade de ter uma formação para montar projetos para concorrer a editais. Eu acho que nesse último edital do Ministério da Cultura, que foi divulgado aqui na Prefeitura, nós fomos os únicos que escrevemos
passamos de uma fase para outra, passamos de outra fase, e na outra fase nós tivemos uma nota muito baixa, né? Assim, uma nota não chegou a 7, então chegamos à conclusão que eram 10 prêmios para o Brasil inteiro, estávamos fora, né? Mas eu acho que aí é onde deveria entrar a universidade, né? Já que ela foi a primeira universidade a fazer um convênio e criar redes de pontos de cultura, né? Dentro desse grande projeto, as pessoas têm que ter maior conhecimento dentro da própria universidade, né? do que é isso, né? E mudar um pouco essa coisa, né, acadêmica, de que a extensão faz isso, né? A extensão faz isso. Vinha pensando nisso também, que a extensão faz isso, mas não faz como deveria, a indissociabilidade, aquela coisa que tu vai lá, pega todo conhecimento do pescador e vai embora, depois fica dentro da universidade e o pescador não ficou sabendo qual foi o resultado do teu projeto desenvolvido lá. Então, essa simbiose, não sei, essa coisa que vai e vem, né, da vagoneta, eu acho que é muito importante. E é isso que a gente conseguiu fazer. Conseguimos contaminar alguns adolescentes na época, que até hoje frequentam a Arte Estação, e é o nosso maior valor, né? Não foi econômico, com certeza. Todas as pessoas que passaram lá, o grande valor que a gente tirou desse projeto Cultura Viva é que nós ficamos vivos junto com a cultura, e a cultura fica viva junto com a gente. E é isso. Como tudo que começa bem tem que terminar bem, e vai terminar bem, eu tenho certeza, mas está enfrentando, embora tenha acontecido a aprovação dessa lei 13.018 e também a lei estadual de Cultura Viva também foi, diga-se de passagem, a Jandira Fegali, que foi a grande sacada lá, e entrou com esse projeto e foi, eu acho, por unanimidade, festejado como Cultura Viva, que é um projeto onde chega, né, lá na ponta, né? Começa aqui e chega na ponta. Essa ideia, então, assim, para fechar, o que acontece, né? Nós nos tornamos pessoas mais humanas, né? Mas não que não fôssemos desumanos, nós começamos a enxergar mais, assim, começamos a ter mais tolerância, né? Na verdade, com todas as situações, começamos a aprender a dialogar, né? a ter parcerias, né? Isso foi muito legal. E conhecer pessoas, né? Nos propiciou muito conhecer outros agentes, outras pessoas que também enfrentam o mesmo problema. O Cultura Viva hoje, ele enfrenta isso que eu acabei de falar, né? Os editais, né? Os editais vai existir ainda, no Estado mesmo, tem que ter uma dotação orçamentária e prever dentro da lei do Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Nacional, o Sistema Estadual e o Sistema Municipal. Todos eles prevêem um fomento para essas redes ou para esses pontos isolados, né, que brilham nesse universo aí, que são os pontos de cultura. Alguém que faz o trabalho do Estado, né, que são as instituições não governamentais e que fazem cultura. Cabe dizer que o Arte Estação, assim, raramente cobrou um ingresso de alguma oficina. Todas as oficinas, todas as nossas atividades foram gratuitas. Seja ela levando para cultura ponto a ponto, andando, circulando, assim, todas elas foram gratuitas. O que a gente enfrenta hoje é justamente que o Cultura Viva ele enfrenta problemas orçamentários, como todas as instituições no Brasil estão enfrentando. Eu acho que isso é passageiro e vai vir, dias melhores virão, né? Com certeza. E eu acho que é isso, assim. O Arte Estação enfrenta hoje problemas também, não financeiros, né? Mas problemas de
editais. Então, o que atrai as pessoas, na verdade, é que tu também, como gestor, tu tem que... aquele músico que é convidado lá, aparece lá no meu bar para dar uma canjinha, né? E o cara vai, pega o ônibus, ou vai com o seu carro, e aí muitas vezes nem a bebida ganha ali, bota a corda no violão e tal, e aí vai de graça, né? Então, na verdade, tudo tem o seu... é mensurável, né? O nosso trabalho foi mensurável. Nesses 11 anos, a gente ficou pensando que a gente deve ter gasto mais sei lá, de 5 milhões, né, com os nossos editais, com o dinheiro que a gente trouxe para cá, com oficinas que a gente ofereceu gratuitamente e com o nosso trabalho, como mensurado em horas de trabalho, sábado e domingo, se botar hora extra. Enfim, mas eu acho que, fechando uma coisa na outra, assim, nós não vamos desistir, nós vamos continuar fazendo e vamos com certeza estimular mais instituições, porque a associação, a organização não governamental instituída, né, ela tem possibilidades, e hoje a gente sabe, né, que para ter maior transparência tu tem que concorrer ao edital, né, então, ou aquele cotovelo na boca, na ponta do balcão, né, isso já não existe mais, né? Então as pessoas vão ter que se qualificar, a universidade tem essa responsabilidade de ir nos lugares nos lugares que menos condições têm de escrever seus projetos, ajudar a escrever projetos. Eu sou procurado para isso, né? E encaminho até para a universidade, porque senão eu vou ter que abrir um escritório autônomo, voluntário, para ajudar a escrever projetos. E as pessoas precisam disso. E eu acho que é através de projetos. E se o Cultura Viva, através dessa lei, tiver um fomento, vai ser bem bacana. Eu acho que cultura no Brasil, depois do Cultura Viva, nunca mais vai ser a mesma.